Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, quinta-feira, né? Seja muito bem-vindo você nessa quinta-feira, você que é atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência com a Palavra, com o amor de Deus, através das leituras. Hoje, nessa quinta-feira, é dia que eu sempre lembro de adoração, então para a gente buscar o Senhor, né? Buscar Ele na adoração, buscar render a Ele a nossa vida, a Ele toda a gratidão, todo o louvor de tudo aquilo que fazemos. Bem, a primeira leitura de hoje, a gente volta lá pro ciclo de Abraão, lá onde Deus vai fazer as suas promessas a Abraão, onde Deus vai selar a sua aliança com Abraão. É interessante a gente perceber que Deus ele não tem necessidade ou ele não precisaria, mas ele quis, ao longo da história da salvação, fazer alianças com os homens. Deus quis se aliançar com os homens. O que é fazer aliança com os homens? É se comprometer com eles a partir de uma promessa. E aí é como eu lembro quando eu era criança, que aí meus pais ficaram desempregados e aí surgiam às vezes oportunidades de fazerem, como se diz, sociedade. E aí quando se faz uma sociedade, eu lembro da minha mãe falando, porque tinha que empatar dinheiro. Era quando uma parte colocava uma parte do dinheiro e outra parte colocava a sua parte. Então empatava dinheiro, né? Juntava um dinheiro para fazer alguma coisa. Assim também é a aliança. Deus entra com a graça e uma promessa, e o que ele pede a Abraão? Fidelidade. Então, Deus entra com a graça e uma promessa, uma bem-aventurança futura, e de nós vem a fidelidade. Deus selou a maior... Aqui com Abraão ele fez uma primeira aliança, e ele selou com a gente a maior e a principal das alianças, que foi na cruz. Aliança de salvação para cada um de nós, com uma promessa de salvação, para que salvos caminhemos com ele, para ele e por ele. Então, nesse caminho, para que a gente possa herdar a promessa da salvação que ele herdou para a gente na cruz, eu preciso viver a minha vida com fidelidade. Então, o que Deus pede para mim, em todos os dias da minha vida, em cada hoje da minha vida, é fidelidade a ele. Fidelidade aos mandamentos, fidelidade ao amor, fidelidade a tudo aquilo que eu me comprometi com ele. Fidelidade a uma vida de oração, fidelidade a retidão de caráter, tudo isso, né? A primeira leitura também vai dizer que Deus vai pedir a Abraão, caminha na minha presença e ser irreprovável. Ou seja, esse é o pedido do Senhor, caminhar na presença dele. Ou seja, para que Abraão persevere nas coisas de Deus. Muitas vezes, a gente não está perseverando nas coisas de Deus. A gente está perseverando na nossa vontade, no nosso querer, nas ideias que temos, nos conceitos que criamos, nas ideologias, em várias coisas. Mas não perseveramos na presença de Deus. Como que se persevera na presença de Deus? Na oração, na adoração, como eu falei que hoje é dia da adoração, na missa. Então, por exemplo, se eu não vou à missa todos os domingos, se eu não rezo todos os dias, eu não estou perseverando na presença de Deus. Isso é claro e fato. Então, eu preciso perseverar na presença de Deus e ser irreprovável, ou seja, que a minha conduta seja única. Muitas vezes nós temos a característica de vivermos uma coisa na igreja e em casa nós somos outra, no trabalho somos outra. Então eu preciso ser irreprovável, ser íntegro. Íntegro é uma pessoa que é uma só pessoa em todos os lugares. Ela não tem, entre aspas, múltiplas personalidades, mas ela é íntegra. Tudo que ela faz é o mesmo, independente do lugar onde ela está. Independente, porque também tem gente que quando o padre está me vendo, quando alguém que me interessa está vendo, eu faço coisas boas. Quando não tem ninguém me vendo, eu não faço nada. Eu me deixo levar pela preguiça, pelo abatimento. E aí, isso não é ser íntegro. Ser íntegro é ser o mesmo, independente do lugar que eu esteja, e independente de quem está me vendo fazer. Então é sempre... Isso é muito comum no jovem, né? Na frente da mãe ou do pai é uma coisa e por trás é outra. Isso não é integridade, tá? Não é íntegro. E aí, também, Deus vai fazer uma promessa para Abraão, que para Abraão era algo impossível, porque ele vai dizer, eu vou te fazer ter uma descendência numerosa. Mas o texto começa dizendo que Abraão tinha 99 anos, e Abraão nem filhos tinha, porque sua esposa era estéril. Então, Deus, ele vai falar de um impossível para Abraão, mas o impossível, esse impossível era apenas para Abraão,
Porque para Deus, a gente escutou isso no evangelho de ontem da Anunciação, que eu falei várias vezes na atividade, mas era 9 meses antes da natividade, porque a natividade é Natal, então aqui ontem eu repeti várias vezes na atividade, porque minha cabeça estava... Gravei o vídeo já mais tarde, estava cheio de sono, cansado, então confundi natividade com Anunciação. Mas ontem, no texto da Anunciação, dizia pra gente que para Deus nada é impossível. E Deus está falando isso de novo aqui para Abraão. Não diretamente, como falou para Maria, mas indiretamente, porque ele está dizendo para Abraão que ele, com 99 anos, vai ter uma descendência numerosa. Então ele está dizendo, Abraão, isso para você é impossível, mas para mim não é impossível porque eu sou Deus e eu posso fazer. E aí ele chama Abraão a essa confiança nele. Abraão, confia em mim, porque eu sou Deus e eu posso fazer. Você não pode, mas eu posso. Eu acho que isso precisa ficar muito presente na nossa vida. Eu não posso, mas Deus pode, tá? Eu não posso, mas Deus pode. O evangelho é esse evangelho que Jesus ele tá falando para nós sobre que como é que começa o evangelho? Lhes asseguro que quem é fiel à minha palavra não morrerá jamais. Então, ou seja, o fiel vai ser aquele que vai viver para sempre. Mas aí gera uma crise nos homens, porque como que vai viver para sempre? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés foram fiéis e morreram. Mas aqui há uma dificuldade de compreender os conceitos. A morte, geralmente nesse contexto aqui da Sagrada Escritura, de maneira especial no Evangelho, quando Jesus está falando de morte, ele não está falando, exceto quando ele fala que o Filho do Homem vai morrer. Mas, em geral, a morte que ele fala é a morte como condenação eterna, como inferno, como padecer no fogo do inferno. Então ele está dizendo que aquele que permanece fiel não vai padecer no inferno. Porque até a gente tem que ver, Jesus vive para sempre. Ele está vivo, mas ele está vivo ressuscitado, então, ou seja, ele morreu. Nós vamos passar, em geral, por uma primeira morte, que é a morte física, a morte do corpo. Mas o que o Senhor está querendo nos livrar é da morte eterna, da condenação ao fogo do inferno. Então, o fiel, ele vai morrer fisicamente. Pode até ser que ele morra fisicamente, mas ele não vai morrer para o padecimento, na condenação do fogo do inferno. E aí isso era que era difícil para eles entenderem, porque saía dos conceitos básicos que eles tinham, né? E aí Jesus ainda complementa, né, com o tema de se apresentar como Deus para eles, né? Porque eles não conseguem entender quando Jesus se declara como Deus, dizendo eu sou, porque eu sou é o nome de Deus. Porque para eles eles tinham isso como guardado, Deus, e eles não conseguiam entender o processo que a gente falou ontem do Deus que se fez homem para salvar cada um de nós. Eles eram muito apegados à letra do que estava escrito na Sagrada Escritura. Não pode usar o nome de Deus. Mas quem está usando o nome de Deus é o próprio Deus que está se apresentando, Então, não tem pecado nisso. Ele não está usando o nome de Deus em vão, ele está se apresentando como Deus. Ele está se dando a conhecer, porque logo acima ele vai dizer, vocês não conhecem, mas eu conheço. E eu conheço e vim apresentá-los a vocês. Eu sou Deus. Então Jesus está usando o nome de Deus para se apresentar ao povo, e não para se vangloriar, não por vaidade, não por juramento falso, mas por apresentar-se. Mas para eles, se na lei está escrito não pode dizer o nome, não pode, eles queriam apedrejar. E por isso eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles entenderam uma coisa, engessaram aquilo que eles entenderam e nada podia fazer eles mudarem. Ou seja, não estavam abertos à mudança. Uma outra qualidade importantíssima da vida cristã é estar aberto à mudança. Porque Deus, ao longo do tempo e da caminhada, ele vai mudando as coisas. Ele vai transformando as coisas, segundo o querer e a vontade que é dele. Então a gente precisa estar sempre aberto a essa vontade e esse querer de Deus. Então vamos pedir isso nessa oração, né? Nós te pedimos, Senhor, a graça de estar sempre abertos ao teu querer e à tua vontade. Nós te pedimos a graça, Senhor, de não estarmos fechados em nós mesmos, de não nos apegarmos, Senhor, a coisas, a preceitos, a ditos e vivermos somente disso. Mas dai-nos, Senhor, a capacidade de conhecer, dai-nos a capacidade de reconhecer, dai-nos a capacidade de pensar, Senhor, dai-nos a capacidade de processar informações, porque muitas vezes nos ficamos engessados nisso e não caminhamos. Mas te pedimos, Senhor, ajuda-nos, dai-nos
a capacidade de usar a inteligência que tu nos deste para processar informações, para pensar, para sermos animais racionais e não animais que só repetem coisas, não animais irracionais, mas que sejamos racionais, Senhor. Que a nossa razão também nos ajude a te conhecer, a te amar e te servir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.